Buongiorno a tutti, prego accomodatevi. Come Presidente del Congresso do inizio ai lavori di questa seconda giornata, molto interessante sicuramente come è stata quella di ieri. Il mio buongiorno a tutti voi e il Congresso proseguirà domani a Serranegra, però oggi è l'ultimo giorno qui nel Tribunale di San Paolo. Do subito la parola a professor Raul Gaviao de Almeida per il coordinamento dei lavori. Grazie. Hoje nós vamos começar então os trabalhos, não é? Com uma palestra do Dr. João Sampaio de Almeida Prado, que falará sobre aspectos psicossociais da criminalidade organizada, um tema que nos parece muito pertinente para aquilo que estamos estudando. Então, peço ao Dr. Almeida Prado passar. Eu vou falar de pé com essa. Bom, ilustre professor doutor Ricardo Cardoso de Melo Cunduva, presidente da Interpog, ilustre professor doutor Gaspar Idália, presidente do Congresso, ilustre professor doutor José Raul Gavião de Almeida, coordenador do Congresso, a todos os amigos, meu bom dia e meu desejo de que os trabalhos sejam profícuos durante o dia de hoje. Bom, vou falar vou dar o meu enfoque, aspectos psicossociais da criminalidade organizada. Então, nós podemos pensar numa engrenagem que apagou, que será organizada. Aqui uma visão simplificada. Nós podemos ter engrenagens funcionando, e alguém se mete a organizar essa engrenagem. Vamos dar uma explanação conceitual, colocando claramente o seguinte: no meu entender, são os conceitos estabelecidos que nos permitem raciocinar dentro da realidade, o que é fundamental. Nós podemos ter um raciocínio perfeito, mas se partirmos de uma premissa falsa, vamos chegar a um lugar falso. Então nós temos que nos basear, outra coisa que eu costumo dizer, toda evolução humana se dá por outorga, nunca por demanda. São alguns abnegados que pensam em melhorar a sociedade, sabe, que se reúnem, que debatem, que discutem, tentam aprimorar. E toda a evolução possível também é por herança. Nós temos que pegar aquilo que os nossos mais velhos estabeleceram e partir deles, os conceitos já estabelecidos. Agora vamos à questão fundamental, onde nós já temos uma estrutura de organização, com matéria-prima, que são fundamentalmente as drogas e a corrupção, com um departamento científico que trabalha o marketing, estudo psicossocial, e também do ponto de vista químico, desenvolvendo drogas melhores, tendo como produto final o dinheiro e o poder. Já começamos de uma forma diferente. Nós estamos falando de uma situação mais sofisticada, em que primeiro vem a cabeça, para depois vir a engrenagem. Não é alguém que se meteu a organizar algo que já existia. Nós já estamos falando de um processo mais sofisticado, com projeto, objetivo e desenvolvimento de um mecanismo industrial, empresarial. Ontem, o meu irmão espiritual, prezado, Dr. Rui Cardoso de Melo Cunduva Sobrinho, me fez lembrar da minha juventude. Quando jovem médico fazendo formação no Instituto
de psicanálise de grupo, houve um momento que alguns professores saíram para avaliar empresas. Quando trouxeram os seus relatórios, um deles se expressou da seguinte forma: o que eu vi dentro da empresa é mais louco do que tem no hospital psiquiátrico. Agora, ninguém tinha dado aquele enfoque que ontem o Rui brilhantemente nos ensinou. Uma personalidade jurídica é uma personalidade psicopática. Tá? É uma realidade. Tá? E nós temos que raciocinar com isto. Senhores, foi falado aqui da infiltração na polícia, uma série de coisas. Caríssimos, qual é o sonho de consumo de todo bandido? Não é apagar a coisa, é uma carteira de polícia. Esse é o sonho de consumo de todo bandido, ter autoridade para poder encobrir os seus crimes. Então nós temos que conviver com isso sim. Eles se preparam. E muitas vezes você pega, por exemplo, o Al Capone da vida, cheio de dinheiro. Só que ele é conhecido, ele já é figura carimbada. Ele não vai conseguir se infiltrar, mas ele pode pegar uma criança e bancar essa criança, já com compromisso com ele, para o que vai fazer depois. A participação de autoridades governamentais constitui ferramenta fundamental para a organização do crime. Isso é um conceito fundamental. Se você não tiver autoridades fundamentais governamentais dentro da engrenagem, você não vai ter uma empresa funcionando adequadamente como eles querem. E como é que se consegue isso? Tá? Corrupção, ameaça direta ou indireta. Tá? Aqui eu estou colocando a figura do Reidrich. Tá? Não sei se os senhores estão acostumados com isso, mas o Reidrich era uma alta patente na Alemanha nazista. Entre outras brincadeirinhas, o Reidrich montou um bordel em Berlim, onde ele convidava autoridades europeias. Ele tinha lá prostitutas lindas e sedutoras, que procuravam induzir aquela autoridade que estava com ela a situações constrangedoras, e através de uma parede falsa tinha alguém filmando para o Reidrich. Ele foi considerado, pelo esforço aliado, era mais importante conseguir matar o Reidrich, e conseguiram, tá? Do que afundar o Bismarck. O cara era perigosíssimo. Né? Vício da vontade. Essa é uma entidade psiquiátrica, tá? Nós falamos em volitismo, sabe, que não é um palavrão psiquiátrico, isso está no dicionário. É a capacidade do indivíduo impor a sua vontade aos seus impulsos. Então nós temos vício da vontade, né? Por exemplo, no pedófilo, no indivíduo que é viciado em drogas. Tá? Ele sabe que ele está se prejudicando, que ele está se destruindo, mas ele não consegue impor a sua vontade consciente aos seus impulsos. Né? Outra coisa interessante nós observarmos: filhos de pessoas ricas e ou influentes são alvos preferenciais do narcotráfico, especialmente se enfraquecidos pelo mimo. E é muito comum, né? É comum a gente encontrar, sabe, um indivíduo, que ele é brilhante, socialmente engajado, etc., e o filho dele não faz nada. O professor Miller de Paiva costumava dizer o seguinte, né? Criança mimada, adulto incapaz. Se o indivíduo é educado, tendo todas as vontades dele satisfeitas, esse cara vai resistir à tentação do prazer da droga, que é um ponto importante. A droga dá prazer. Né? Então, e aí, vejam bem, para o narcotráfico, essa pessoa é importante. Né? Se de repente, ainda recentemente me marcou uma consulta, uma mocinha que é uma trabalhadora normal, etc.,
Se eu tirar essa menina do vício, isso não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu for tirar, pô, uma grande herdeira do vício, a empresa lá não vai gostar. Para eles é importante. Antigamente, hoje em dia você compra maconha em qualquer esquina, né? Antigamente, quando a droga era mais rara, os serviços secretos utilizavam isso. O embaixador da Alemanha Oriental, etc., pô, acabou de chegar, ele tem uma filhinha jovem. Vamos botar o garotão para paquerar, seduzir essa moça, e para garantir depois o uso de droga. Guerra psicológica, guerra de quinta geração. Bom, outra coisa que é importante levar em consideração, pô, na cultura, na natureza humana, berço de ouro pode gerar excesso de cobrança. O Bashir Aidar Jorge, um dos introdutores da psicoterapia de grupo no Brasil, num livro dele ele coloca isso. Dizem que o fulano é privilegiado porque nasceu em berço de ouro. Eu questiono isso. Pela minha observação, muitas vezes um indivíduo que estudou nos melhores colégios, nunca teve dificuldade nenhuma, tem tanta cobrança em cima dele, que ele pode se tornar perfeccionista ao ponto disso ser paralisante. E outro que teve menos oportunidades na vida se sente à vontade para agir e vai crescendo na vida. E aí ele inclusive diz, e assim se torna realidade o velho ditado brasileiro, que diz, avô rico, filho nobre, neto pobre. Bom, não adianta eu ser o maior especialista em organizar pinguins se eu for querer fazer isso no deserto do Saara. Tem que ter pinguim para me organizar, Então, para se organizar a criminalidade, é necessário criminosos em todos os níveis sociais. Nós não vamos achar, que um Beato Carola vai ser o motorista do Al Capone. Então você tem que ter em todos os níveis sociais. Para isso você tem que desenvolver uma cultura social que leve ao crime. Crime compensa. Para se desenvolver uma cultura social é necessário conhecer a natureza humana. E eles estudam. Hoje, eu acabei de comprar um carro porque meu carro foi roubado, então ainda não estou cadastrado, porque eu como médico tenho o direito de fugir do rodízio. Então eu vim de Uber. E o menino que me trouxe mora na Zona Leste. E ele estava falando por lá, no meu bar está cheio de gente que não quer trabalhar. Aí ele me falou o seguinte, que os caras hoje em dia estão fazendo o seguinte, eles chegam num carro, com um macaco, e roubam por 2 pneus de um lado mais o estepe. Uma dessas caminhonetes grandes, eles conseguem vender por R$1.000 cada pneu. Então eles vão fazer esse serviço em 2. Em meia hora, eles faturam R$3.000, R$1.500 para cada um. Bem mais que o salário mínimo se o cara fosse trabalhar. E ele estava me falando também assim, de vez em quando os caras são presos, mas a fiança é R$700, ele já está no lucro. Bom, a natureza humana. Etologia é o estudo do comportamento animal. Eu considero ela fundamental na psiquiatria, para que a gente procure observar aonde, porque o homem, com a sua capacidade intelectual, ele pode ou aprimorar ou distorcer as coisas. O animal não faz isso. Eu tenho uma experiência muito interessante. Quando eu crio cães, crio Dobermans há mais de 30 anos. Então eu medico cachorro e medico gente. É impressionante como o remédio funciona no cachorro. É impressionante, parece um livro. Porque o cachorro não sabe que está tomando remédio. A cabeça dele não trabalha no sentido de atrapalhar o efeito.
Bom, então, parâmetro importante, tá, para entender. Tá? E nós, seres humanos, somos predadores. Só existem dois predadores na face do planeta, o homem e o cão. Quando dizem que o tigre é um predador, está errado, ele é um caçador. O cachorro toma conta da casa porque ele é predador, o tigre nunca vai tomar conta da casa. Ele não faz essas alianças. Né? Então, simbolicamente, nós estamos nesse grupo aqui da esquerda, não naquele outro. Ah. Por ser, por sua natureza, um predador, o ser humano cultua o poder. Isso é natural. Né? Para conquistá-lo, se agrupa, se organiza, desenvolve hierarquias e cria normas de convivência que são culturais. Tá? A deturpação do mecanismo cultural pode levá-lo a agir como caçador. Né? Não perde o desejo de poder, muda a forma de obtê-lo. Né? O caçador procura vítimas e não aliados. O que faz? Todos nós temos oportunidade de ver naqueles documentários da África, o que faz o leão quando está cercando uma manada? Ele vai procurar o doente, o filhote. Outro dia, um amigo meu, professor, né, muito querido, comentou de uma mulher que ele conhecia, que ele falou que era uma caçadora. Aí ele falou para mim, João, mas ela tem um dedo podre. Eu falei, mas é natural, é implícito. Se ela funciona como caçadora, ela procura os mais fracos. Ela não tem o dedo podre, ela está escolhendo direito. Tá? Se o negócio dela é dominar homens, ela vai procurar aqueles que têm o temperamento mais frágil. Na organização criminosa, não há ética, e sim acordos de conveniência. Eles têm as normas, as leis deles, mas não seguem princípios éticos. Bom, nos primórdios da vida, as primeiras civilizações viviam da caça. E realmente não havia questões éticas. O velho, por exemplo, era abandonado porque ele era inútil nas civilizações primitivas. Já na civilização que vingou, que é dos plantadores de trigo, que adquiriu maior estabilidade, maior segurança, se estabeleceram códigos. O que é interdição? Interdição é isso. É um código de ética. Eu, quando adulto, rígido, cuido de uma criança indefesa, e quando eu me tornar um velho indefeso, ela vai me devolver os cuidados. O curador legalmente é o pai. Né? Então, se eu me torno o curador do meu pai, eu estou invertendo as condições. Eu passo a ser legalmente pai do meu pai. Né? Então, o ser humano passou a se organizar socialmente em busca de maior poder. Sociedades organizadas se impuseram. Nietzsche dizia que a palidez é a cor do medo. E de fato, o indivíduo quando está com medo, o sangue foge, né, pô? Ele fica pálido. Mas ele estava falando isso com uma conotação de cunho racial. Aqui eu vou falar um negócio que pode até parecer não ser politicamente correto, mas eu acho que é uma verdade que a gente tem que observar. Que talvez os negros sejam mais autoconfiantes que os brancos. Talvez até por questões físicas. O negro sua menos. Por isso ele perde menos sal. É por isso que eles sempre ganham nas maratonas, porque o sal é importante para a estabilidade muscular. O branco, numa corrida de longa distância, ele vai suando, perdendo sal, e a estabilidade muscular dele vai diminuindo. Aí o negro leva vantagem. Essa vantagem eles já não levam nos esportes aquáticos,
que o cara está dentro d'água e não está suando. Essa é a explicação nutrológica. Tá? Agora, por que eu estou colocando isso? Para falar das questões das sociedades organizadas. A escravidão acompanhou a história da humanidade por milhares e milhares de anos. Houve um momento que ela começou a ser privilégio dos negros. Se nós formos lá, na época da Grécia Antiga, não, era branco, negro, todo mundo era... Teve uma época que se tornou a escravidão dos negros. E a explicação que eu encontro é isso. Tá? Enquanto as sociedades organizadas dos brancos já estavam desenvolvidas em nações, na África os negros ainda estavam em tribos. Ora, uma nação tem um exército. O potencial de um exército é muito superior a de uma guarda pretoriana ou de um príncipe nativo qualquer. Então os negros passaram a ser as vítimas por terem menos organização. Tá? Aonde entra aquela questão que o Nietzsche dizia era o seguinte, que nós, de pele branca, tendemos a ser um pouco mais paranoicos e desconfiados que os negros. Como nós somos mais desconfiados, mais medrosos, nós trabalhamos mais no sentido de montar a nossa tropa e de desenvolver um poder mais organizado. Bom, o crime organizado se desenvolve tecnologicamente. O marketing do crime organizado, tá? Veja, eles têm lá os seus especialistas que estudam psicossocial e vão desenvolver a coisa. Nos leva a acreditar que a maconha é insignificante. Tá? Nós sabemos, é um conceito, que ela de certa forma é a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Mas a sociedade pega meio light. Tá? Na realidade, veja aqui embaixo, o maconheiro diz que quem não fuma maconha é careta porque fica careta sem o exocabinoide. O que já caracteriza uma deficiência psíquica importante. Porque o endocabinoide, que produz o mesmo efeito de relaxamento, bom humor, etc., etc., que a maconha, só que é uma substância natural produzida pelo organismo, necessária. Veja, isso foi muito bem mapeado, né? Porque nós temos uma epidemia de obesidade, né? E como quando o indivíduo fuma maconha, ele normalmente abre o apetite, se estudou muito esse mecanismo e foi produzido um remédio chamado Rimonabant, que era um inibidor dos centros captadores dos endocabinoides, com o objetivo de inibir a fome, trabalhando no sentido inverso. Não durou um ano na praça porque provocou um monte de suicídio. Tá? Claro que indivíduos que tinham tendência, mas o indivíduo que tem uma tendência para entrar numa depressão, se você bloqueia o receptor endocabinoide, ele não consegue mais ter prazer. Agora vejam, o que o indivíduo que fuma maconha obtém com maconha, todos nós podemos obter com matéria-prima que está no nosso corpo e sem estar usando uma droga prejudicial. Tá? Agora, o que é feito para difundir isso? Além de nos levar a acreditar que a maconha é uma brincadeira, uma coisa que não tem grande problema, vem o excesso, o exagero com relação ao bullying. Se o meu filho, durante 20 dias, apanha todo dia na escola, tem alguma coisa que precisa ser verificada, lógico. Agora, se um dia ele apanha, no outro dia bate, mas a mídia nos faz achar que se ele bateu 3 dias, apanhou um, pô, meu filho está sofrendo bullying.
Então não se pode mais brincar com o vizinho. Nós estamos gerando uma sociedade que está perdendo a noção de brincar. Outro dia eu estava pensando, onde é que foram parar os grandes comediantes que nós tínhamos, o Peter Sellers, aquele pessoal. Pô. Hoje, sabe, diminuiu esse negócio. A sociedade não está mais tão voltada com isso. Nós estamos criando uma sociedade careta. E quando a gente cria uma sociedade careta, nós estamos criando uma sociedade que vai precisar de maconha. É o crime utilizando o psicossocial marketing. Outra coisa, algum tempo atrás um irmão me pediu para dar uma orientação para uma jornalista que estava montando uma cartilha para um município para combate à droga. O que a jornalista estava fazendo? Estava no Google, né? O que acontece no Google? Qualquer coisa que eu ponha no Google, ele publica. Ele publica. Antes de encontrar com ela, eu pedi para ela passar o material que ela tinha por e-mail. E a hora que eu sentei com ela, eu falei, muito bem, doutora, a senhora está deixando realmente os traficantes muito satisfeitos. A senhora está fazendo um manual do traficante. Eles utilizam a mídia, muitas vezes, inclusive, exagerando os efeitos da droga, que é para desmoralizar aqueles que combatem a droga. Se eu disser para o meu filho que se ele fumar maconha ele vai morrer, ele conhece um monte de gente que fuma e não morreu, eu vou ficar desmoralizado. Para mim poder combater a droga, eu tenho que primeiro conhecer os efeitos da droga. Os traficantes usam isso, tá vendo? Teu pai é um careta, ele é um burro, ele não sabe nada, está falando bobagem. Nós estamos jogando um jovem na mão dele. Dar bronca na criança gera trauma. Pai bonzinho gera no filho a sensação de desinteresse. Há muito tempo que a Organização Mundial da Saúde dizia o seguinte: os dois principais fatores de difusão da droga são a cegueira dos pais e o desrespeito dos pais. Cegueira porque o cara não presta atenção. O filho está com o nariz correndo há 6 meses, ele acha que o filho está gripado há 6 meses. Tá? Ele chega perto da luz, a pupila não fecha, e o cara não repara. Esse desrespeito que eles dizem é algo no seguinte sentido. Tá? O meu filho sabe que eu não gosto que ele vá num determinado lugar, numa determinada balada. Mas como o meu amigo chegou de não sei aonde, eu não quero que ele incomode, eu dou dinheiro para ele, pois eu não falo nada. O jovem, quando ele leva uma bronca, né, ele pode não gostar da bronca, mas ele fala, pô, meu pai se incomoda comigo, ele se sente amado. Uma vez, por um debate, depois de uma palestra sobre o assunto, sabe, uma pessoa falou, a gente ouve dizer que o drogado, ele não é amado, mas a gente conhece muita gente que é muito amado pelos pais. Eu falei, pera um pouquinho. Não é ser amado ou não ser amado. O que leva à droga é ele não sentir que as pessoas dão importância para ele. Em 2000, no Congresso da Internacional em Jerusalém, num dos meus trabalhos, um dos conceitos que eu coloquei é o da crítica como função do amor. Porque amar, faz parte de amar, você querer ter responsabilidade sobre o futuro da pessoa amada. E se você acha que ela está fazendo bobagem, você critica. Se você não ama, você deixa ela fazer bobagem. Bom, e na tecnologia também, né? Vejam, as drogas mais poderosas, cada vez mais poderosas, eles estão preparando o arsenal deles, né? Quando nos Estados Unidos liberaram a lei seca, eles passaram a vender maconha, né? Hoje eles já estão preparados, pô. Se liberar, pô, maconha, eles já têm, pô, a 5ª geração lá na frente, né? E o ano passado, no Congresso Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas, teve um colega lá da região do Mato Grosso, que ele ganhou o prêmio de melhor pôster com esse trabalho que, inclusive, eu acabei não conseguindo ligar para ele, eu queria confirmar,
mas ele na época tinha doado esse pôster para a Academia de Polícia, falando sobre as cápsulas gelatinosas que eles desenvolveram, que o raio-x não pega. Tem que ser tomografia para descobrir que a mula está com uma cápsula gelatinosa na barriga. Olha a grana, olha o problema, a questão tecnológica que está em cima disso. Como é que nós vamos? Brasil é um mercado consumidor. Nós temos mercado aqui, interessa para a droga. Nós temos fronteiras imensas, fácil do cara passar. É difícil de policiar isso aí. E agora os caras vêm com uma cápsula que você não consegue detectar que na fronteira, no posto de fronteira, no aeroporto, que o cara está passando. Bom, como a sociedade organizada pode contra-atacar? Primeiro, desenvolvimento financeiro, PIB do crime. Veja o que eu acabei de falar, o exemplo que o menino acabou de me contar. Os caras em meia hora, roubando, eles ganham mais do que se eles estivessem trabalhando, tendo que bater ponto, tendo que pegar condução, levando bronca do chefe. O crime oferece muitas vantagens. A educação tem que ser baseada em meritocracia. Ou seja, o indivíduo vai ter as coisas de acordo com o seu mérito. Enfia na cabeça das pessoas que todos têm os mesmos direitos iguais, aí cabe a pergunta, cadê a minha Mercedes? Quem é que está com a minha Mercedes? Se todo mundo tem direito, eu tenho direito de uma Mercedes. Então o indivíduo se sente roubado ainda por cima. E ele vai roubar porque ele foi roubado. E aqui vem o velho Rui que nos ensinava na oração aos moços. Tratar desiguais como iguais nada mais é que distribuir injustiça. Os princípios jurídicos devem atingir a educação da sociedade como um todo. Claro que nós não podemos querer que, o pedreiro tenha a formação cultural de um juiz. Mas certos princípios que são desenvolvidos de uma forma simplificada, isso tem que ser adaptado à sociedade. Gente, no conceito de inteligência social, que eu registrei em 2004, eu falo que todos têm importância. Para que eu possa ficar em casa trabalhando e desenvolvendo conceitos, alguém tem que plantar o arroz que eu vou comer. Agora, as funções são diferentes. Eu comparo a sociedade ao organismo humano, que é uma sociedade de células. Se você tiver uma célula perfeita de fígado na tiroide, você tem um câncer. Se ela proliferar, o indivíduo vai morrer por falta de tireoide, mesmo sendo uma célula saudável. Quem, gente, na sociedade, quem é que se dedica mais a estudar os princípios éticos e que acaba tendo a maior responsabilidade social? É o juiz de direito. Então, determinados princípios que são normais no direito têm que ser aplicados na sociedade. Desenvolvimento da hierarquia social pelo trabalho, que é meritocracia. A sociedade organizada deve ser mais poderosa que a criminalidade organizada. Se o crime tem mais poder, nós apanhamos. No fundo, eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, eu acho brilhante, se entrarem 2 moleques, nessa sala, cada um com 38 na mão, eles fazem o que bem entendem da gente. Uma coisa, o Theodore Roosevelt tinha uma frase que eu acho que foi muito importante no desenvolvimento dos Estados Unidos. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte: se querem ser ouvido, não precisa falar alto, nem grosso, mas leva um bordão bem grosso. Que no fundo, o que manda é o poder. E se nós, veja, essa questão envolvendo o equilíbrio, eu entendo o seguinte: se a sociedade organizada é mais poderosa, ela não precisa ser agressiva. Ela pode ser reativa.
Agora, no meu entender, a reação da sociedade tem que ser proporcional à agressão. O desejo de poder é instintivo do ser humano. Não se pode aprimorar a sociedade humana sem levar em consideração as características dos indivíduos. Aqui, como eu disse a vocês, no Conselho de Inteligência Social faço essa comparação. Tá? O organismo é uma sociedade de células. É necessário equilíbrio. Aqui eu estou dando um exemplo. Tá? E equilíbrio, a forma mais fácil que eu entendo de entender equilíbrio é pensando numa balança. Se você tem 5 quilos de um lado, você tem que botar 5 quilos do outro para recuperar o equilíbrio. Tá? Aqui está o estresse oxidativo, que é fator de envelhecimento grave. Mas nós não podemos viver sem oxidantes, porque tem micro-organismos que entram dentro das células e os linfócitos não pegam. Se a gente conseguir produzir um ser sem radical livre, ele não dura uma semana. Então a base é equilibrar com antioxidantes. Para a saúde social, sociedade e organismo, também é necessário equilíbrio. É necessário que a justiça seja feita. Essa é a força da sociedade. O crime nunca deixará de existir. Seu efeito psicossocial pode ser minimizado através da valorização da sociedade organizada. Em princípio, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela paciência. Heavy lows and time goes slow. It sucks me out.